nosso propósito é trazer sempre algo mais para você, que possa despertar o seu interesse e, quem sabe, até abrir a sua cabeça para outros planos. Um plano B, por exemplo, B de Brasil, infelizmente não, porque não está dando muito certo, né, pessoal? Então, o plano B que a gente vai apresentar para você hoje é o plano B de bilhete aéreo. Por isso, eu convidei aqui o Rodrigo Salgado Martins. Ele é diretor executivo do Instituto Europa Online, especializado em nacionalidade e imigração. Rodrigo, muito obrigada pela tua gentileza em conversar comigo aqui e com o pessoal do canal. E eu queria começar perguntando uma coisa. Por que hoje em dia o brasileiro está buscando o plano B de se mudar para outro país? E por que isso está fazendo a tua empresa crescer? Primeiro, Regina, obrigado pela oportunidade, tá, de estar aqui conversando sobre esse assunto, né, que tanto hoje é procurado, né, pelo brasileiro, principalmente. Na verdade, Regina, o que a gente vê no dia a dia, né, fazendo contato com os clientes, né, é porque o Brasil, ele parece que ele não consegue sair da crise, né? É uma crise política, crise econômica, mas também é uma crise na educação, uma crise na saúde, uma crise na segurança, que eu acho que afeta muito o bem-estar, né, do dia a dia, né? A pessoa não pode sair na rua com telefone celular, não pode falar no telefone celular, tem que ficar olhando para os lados, sai no carro, tem que fechar a janela, porque... A gente vive com medo. Pois é, vive com medo, né? E isso são em todas as cidades e os estados, e hoje em dia indifere, né? Antigamente, né, a gente ainda tinha isso, né, um local ou outro mais calmo, hoje em dia não tem mais. No Rio de Janeiro, por exemplo, você não sabe qual o bairro que é mais perigoso, né? Então, todos são... Qualquer bairro pode acontecer alguma coisa. A gente tinha a condição de migrar para um lugar mais tranquilo no Brasil. Eu, por exemplo, saí em 2002 do Rio de Janeiro e moro há 20 anos aqui em Fortaleza, 22 anos aqui em Fortaleza. Sim. Porque na época que eu vim ainda era tranquilo. Agora está quase igual. Pois é, e isso surpreende a gente, né? Porque, na verdade, hoje nós conseguimos fazer, né, uma estrutura bem interessante para a empresa, porque eu comecei a trabalhar com nacionalidade europeia há 15 anos, eu tenho 23 anos, né, de advocacia no Brasil, né, inscrito no Rio de Janeiro, e há 15 anos eu comecei a trabalhar com um amigo que tinha a Ordem dos Advogados Portugueses. Então, quando eu comecei a trabalhar, tinha poucos escritórios, não era uma quantidade tão grande assim de pessoas querendo a nacionalidade, querendo emigrar para Portugal. E, na verdade, foi crescendo isso, né? Não foi numa crescente, conforme a crise começou a se instalar no Brasil de uma maneira maior, né? E a empresa, com isso, ela foi se adequando, né? Então, nós fomos tendo que ter uma estrutura melhor, né? Tanto de equipe, né, quanto de formas de trabalhar, né? Contatos com cartórios, formas de poder fazer uma tradução mais barata, no caso, para uma nacionalidade italiana, né? Historiadores, genealogistas que realmente consigam, né, desenvolver um bom trabalho, né, encontrar certidões antigas. Tem certidões que a gente encontra de 1500, 1600, 1700, às vezes é impressionante, nem eu acredito que a gente está encontrando certidões tão antigas, né? E criar também opções para quando documentos que foram que sumiram, né? Porque muitas das vezes o cartórios pegaram fogo, né? Em Espírito Santo, Minas Gerais, agora Rio Grande do Sul, com a questão perdeu tudo. Que teve lá, né? Muitos cartórios foram atingidos, né?
Então, quer dizer, aí as certidões acabam sumindo e a gente tem que dar uma solução. Aí nós fazemos ação de restauração de documento público, ou então a certidão não é encontrada, então aí nós fazemos ação de registro tardio. E aí a empresa ela começou a se estruturar e, de certa maneira, a gente começa a ver também uma questão que, infelizmente, acontece, né? Para a empresa é muito bom, mas como brasileiro, eu sou português também, né? Sou advogado português, sou português também, mas a gente fica triste, né? Vendo o Brasil nessa situação, que as pessoas elas estão realmente numa fuga. E muitas das vezes, assim, você vê também, como se disse, né, desde o início, que querem um plano B. Às vezes nem para ela, querem plano B para os filhos, né? E já estão pedindo a nacionalidade, já imaginando passar para os filhos, porque não sabe do dia de amanhã. Você ficar com essa instabilidade, né? E a instabilidade judicial também, é uma instabilidade judicial que hoje é conhecida, né, na verdade, né, de todos. Então, é muito difícil a situação do Brasil hoje em dia, e aquela esperança do brasileiro, acho que ela está indo embora. Não, o brasileiro agora realmente está procurando algo melhor, e aí, quanto mais condição financeira a pessoa tem, né, mais a pessoa quer estabilidade, bem-estar, né? Rodrigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou daqui a pouco te perguntar coisas mais práticas, mas eu quero fazer uma pergunta que pode chocar, pode parecer bobagem ou não. Sim. Mas quando você busca a nacionalidade de outro país, você, de alguma forma, você precisa abrir mão da sua nacionalidade brasileira? Não, no caso de Portugal e Itália, não, né? Então, isso pode ocorrer com alguns outros países, né? Quer dizer, cada país, né, vai ter uma convenção internacional com outro, né? Então, Portugal, entre aspas, é chamado país amigo, né? Porque existem várias convenções e tratados entre Brasil e Portugal, né? Exatamente até por conta da história, né, que permite que haja dupla nacionalidade, Itália também, né? Em geral, os países da União Europeia, todos eles, a pessoa não vai ter problema em ter a dupla cidadania, não vai perder a nacionalidade brasileira porque vai adquirir uma outra nacionalidade da União Europeia. Mas não são todos os países, né? Isso aí teria que ver caso a caso, né? O facilitador, então, é você que tenha o conhecimento de que um avô, um parente, né, mais próximo é português ou italiano, porque o teu escritório ele trabalha basicamente com essas duas nacionalidades, não é isso? Então, Regina, o que ocorre? Esse ano agora, a ideia é expandir para outras nacionalidades, né? Eu fui nomeado, ano passado, vice-presidente da Associação Europeia dos Advogados. Então, eu estou até vendo outras possibilidades, outras parcerias, porque hoje a gente tem escritório no Rio de Janeiro, Lisboa e em Roma, né? Mas para você avançar para uma outra nacionalidade, eu acho que você tem que ter realmente conhecimento, né, do que você está fazendo, né, e ter estrutura no local, porque se você não tem estrutura no local, você acaba colocando em risco todo aquele processo, né? E conhecimento também da nacionalidade. Então, você tem que ter tempo de estudo. Então, nós resolvemos nos focar, né, em Portugal e Itália, porque exatamente a gente tem um know-how maior e consegue resolver detalhes, às vezes até complexos, sabe? Na Itália, por exemplo, nós temos processos judiciais com famílias com 15 pessoas, né? Porque, na verdade, assim, como a gente entra com processo judicial para requerer a nacionalidade,
nós podemos ter mais de um autor na ação que seja descendente do mesmo italiano. Isso então, porque a Itália tem um arco mais amplo, né, para receber esses pedidos, não é isso? Exatamente porque as gerações são ilimitadas. Enquanto em Portugal, quem pode pleitear são filhos e netos, tem o cônjuge também, né? Tem a quantidade, tempo, né, de casado, mas tem o cônjuge e tal. Mas no jus sanguinis, que é o direito por força do sangue, né, pela descendência, né, em Portugal você vai até a segunda geração, que são filhos e netos, né, e na Itália são gerações ilimitadas, então pode ser bisneto, trineto, tataraneto. Aí a questão realmente é documental, né, trabalhar a parte documental para comprovar, né, a ligação com o italiano. Qual é o primeiro passo que uma pessoa que seja, aí no caso, vamos fechar o escopo, né? Descendente de português, descendente de italiano. Depois eu vou fazer algumas perguntas sobre outras nacionalidades. Mas qual é o primeiro passo de alguém que seja descendente de um português ou de um italiano e que queira fazer esse processo? O que ela precisa te apresentar? A primeira coisa é ter a certidão de nascimento do nacional. Então, a primeira pergunta que a gente faz é se o cliente ele tem a certidão de nascimento do ascendente, né, que é o português ou que seja o italiano. Né, é o primeiro momento. Se ele não tiver, nós não vamos fechar o contrato de nacionalidade. Primeiro a gente vai fazer a busca da certidão de nascimento. Aí para isso a gente tem na equipe historiadores, né, que fazem a busca tanto em Portugal quanto na Itália, né, para encontrarmos esse documento que é o documento base. No caso, nós temos que fazer no jus sanguinis a ligação, tá, do requerente até o nacional, né, português ou italiano. Então, no caso de Portugal, nós temos, dependendo né, se é neto, documentações específicas, né, que ligam, né, por ascendência, seria certidão de inteiro teor, do próprio, aí do pai, né, que é o filho, né, do português, e aí a certidão do português. Tá? Agora, já na Itália, aí nós temos que ter, né, como nós fazemos o processo judicial, seria a certidão de nascimento e casamento, desde o requerente até o italiano. E do italiano temos que ter também a certidão de óbito. Então, também uma certidão de óbito? Do italiano também. Para via judicial tem que ter. No caso aí, você fechou especificamente falando do pai, mas no caso você está dizendo pai e mãe, ou pai ou mãe, não é isso? Isso, pai quando é pela via paterna, mãe Sim. Quando é pela via materna. No caso do português, né, seriam esses documentos, né? A certidão de nascimento de inteiro teor apenas, né, que faça a ligação até a ascendente, né, até o português. Né? Esse tipo de investigação, esse tipo de processo custa muito caro, porque às vezes a pessoa está apertada aqui no Brasil, e aí o quanto ela precisa gastar para poder imigrar, porque muita gente também comete a loucura de ir metendo louco, consegue um visto, vai como turista e acaba ficando lá. E isso a gente sabe que sempre acaba em confusão. Então, a gente trabalha com nacionalidade e também trabalhamos com imigração para Portugal. Nós não trabalhamos com imigração para a Itália, né? Quanto à parte da nacionalidade, né, hoje nós não cobramos tão caro assim. O valor do Brasil, né, o nosso valor da nossa empresa é mais barato do que um escritório em Portugal. Um escritório em Portugal, por exemplo, uma nacionalidade de neto, né,
um escritório em Portugal costuma cobrar 900 euros, tá? Isso é de mercado, preço de mercado, mais ou menos. Nós cobramos R$ 2.960 A pessoa para junta um uma pouquinho nacionalidade. E consegue esse valor, que eu acho que é fácil. Até a passagem também você consegue. Exatamente. E a gente, na verdade, a gente não faz até um parcelamento para o cliente, tudo. Então, assim, e hoje existe uma questão que se o cliente não for até Portugal, né, quer dizer, você vai ter que comprar a passagem, reunir a documentação, ir até lá, dar entrada na conservatória, quer dizer, e aí muitas das vezes ele não está acompanhando o processo, que ele não tem como acompanhar, né? Nós não, nós damos entrada, acompanhamos até sair a certidão de nascimento. E hoje só o cliente, o próprio requerente, o advogado, né, ou solicitador, que solicitador seria um técnico da advocacia em Portugal, tá? Só esses três têm a possibilidade da entrada, não existe mais despachante, só acabou, entendeu? Precisa de muito tempo de espera para conseguir esse tipo de documentação? Então, é interessante que nós criamos dentro da nossa empresa, né, um setor para fazer o levantamento da documentação. Então, assim, vai depender tudo, né, da facilidade, né, do acesso. Por exemplo, se o português, né, for um português de 1700, às vezes pode demorar um pouco mais para o historiador chegar até a certidão de nascimento dele, né? Às vezes o cliente ele já tem a localização, né, nos cartórios do Brasil das certidões brasileiras. Aí nós fazemos o levantamento de tudo, né? Essas certidões elas têm que ser apostiladas, é a apostila diária. Então, para ela ter validade, tá, no outro país, ela tem que ser apostilada, tá? Então, essa documentação portuguesa, ela sai mais rápido, né? A gente consegue formar a pasta do cliente no Brasil mais rápido do que a italiana. A italiana porque a italiana, normalmente, o italiano é o trisavô, tataravô, então a quantidade de certidões é muito maior, né? Então, vamos lá, certidão de nascimento e casamento, desde o requerente até o italiano. Imagina, a gente vai fazendo a própria genealogia, né? No vídeo, né? Na consulta que a gente faz por vídeo, a gente já coloca a árvore genealógica e já faz mais ou menos a árvore genealógica do cliente. Esses documentos, eles têm que ser apostilados, traduzidos e apostilados novamente. Então, hoje nós temos uma parceria, né, com uma empresa em São Paulo, em que ela faz essa tradução. A tradução até a gente conseguiu chegar a um preço bem interessante, de R$ 85, né, por certidão, né, independente da quantidade de caracteres. Em média, no Brasil, o valor é R$ 200. Então, assim, o preço que a gente conseguiu é o menor de mercado. Isso é porque então, você tem demanda, né? Isso, a gente tem uma demanda bem razoável e a gente conseguiu negociar com a empresa para ela poder fazer um preço mais acessível. Na verdade, o que a gente faz é tentar reduzir o custo do cliente na parte documental, que existem duas fases, né? A gente coloca como duas fases. A primeira fase documental, que foi o que você falou, realmente não é uma fase rápida na parte da Itália, exatamente por conta disso, são mais certidões, né? Tem que apostilar essas certidões todas, tem que traduzir tudo, né, para o italiano e apostilar novamente até formar a pasta, né? Formada a pasta, a gente caminha para o escritório na Itália, né? Aí na Itália nós vamos fazer o processo judicial. Como advogado português, eu posso advogar em toda a União Europeia. Então, o cliente, nosso cliente,
O nosso cliente ele tem essa segurança de saber que quando ele contrata a gente, ele está contratando o próprio advogado, porque eu ingresso na procuração, eu assino a inicial, todas as vezes a sentença sai com o meu nome, com a minha ordem portuguesa, né? Então, são essas duas fases, basicamente, a fase documental no Brasil e o processo judicial, né? Começa com uma petição inicial, um processo judicial normal. Tem uma petição inicial, tem um parecer do MP, sentença, né? Muitas das vezes tem uma audiência que normalmente é virtual, e a sentença é transcrita no Comune, e aí sai a certidão de nascimento italiana. Qual é o perfil das pessoas que estão indo? É somente aquele que está tentando fugir da crise do Brasil? É aquele que quer uma oportunidade de negócios em Portugal? A gente tem visto também que há uma xenofobia muito grande em Portugal, por causa da chegada dos brasileiros. Qual é a vantagem de você ir e escolher a Europa? Porque muita gente acha que é mais fácil entrar por um caminho de coiote na fronteira americana, porque os Estados Unidos, você conseguindo passar, você se vira lá e até, né, depois de um tempo, pode conseguir um green card. Mas qual é a vantagem de você imigrar para a Europa, ter um passaporte europeu a partir de Portugal e Itália, para resolver a sua situação de futuro e situação familiar? Então, Regina, o que ocorre? A Itália e Portugal, né, eles são países membros da União Europeia, né? Então, o interessante é que a pessoa que adquire, por exemplo, a nacionalidade portuguesa, ela pode morar na Espanha, morar na França, trabalhar em ambos os países, na Alemanha, todos os países membros da União Europeia, né, ela vai poder ter livre circulação, né, moradia e trabalho, né? Pode estudar também. Então, assim, é muito benéfico, né? Porque a pessoa ela pode escolher onde ela vai ficar, né? Aonde que ela vai poder, né, ter um melhor desenvolvimento de trabalho, ou quer montar uma empresa, né? É uma série de fatores que fazem com que o passaporte europeu seja um passaporte muito procurado hoje em dia, né? E também você tem a possibilidade de ir para os Estados Unidos ser visto, né? Então, por exemplo... Mas vai para lá primeiro para depois tentar a América, a terra das oportunidades, né? Exatamente, exatamente porque existem convenções internacionais entre Portugal, Itália e Estados Unidos, isso acaba facilitando a vida, né, daquele que tem um passaporte europeu, né? Ele pode ter é diferente, né? Infelizmente, né, na verdade, é diferente do que você imigrar como brasileiro, né? Que você, todas as vezes, você tem necessidade de ir até o consulado, né? Se expor, né? Explicar o porquê que você está querendo ir para os Estados Unidos, por exemplo, né? Às vezes você pode levar um indeferimento sem saber porquê, né? Isso acontece, que o agente de imigração ele tem essa discricionariedade, a gente não sabe, de repente ele está de mau humor, indefere para você, aí você tendo um passaporte português, um italiano, você não vai ter esse tipo de problema, porque é só você fazer um documento pela internet mesmo, automaticamente você já vai para os Estados Unidos e para o Canadá. E a verdade é que realmente a visão, né, nos Estados Unidos, né, do europeu é diferente, né? Ele recebe de uma maneira completamente diferente do que recebe o brasileiro. Infelizmente, né, tem essa questão. Agora, quanto à questão da xenofobia em Portugal, o que ocorre? Houve uma imigração em massa, né, para Portugal. E a gente vê o seguinte: nós hoje atendemos empresários, médicos, dentistas, pessoas que querem realmente uma qualidade de vida melhor. Eles não estão buscando
uma questão financeira, né? Não estão buscando uma melhoria financeira, porque eles já têm uma condição financeira boa no Brasil, né? Inclusive, as pessoas vão comprando imóveis e tudo. Então, assim, você vê que o Brasil está perdendo pessoas boas. Agora, só né, as pessoas que têm um nível social mais elevado, que estão indo, não. A gente também trabalha com imigração para Portugal, né? Imigração é diferente de nacionalidade, né? Nacional é aquele que nasceu no país ou adquiriu a nacionalidade por algum motivo, né? Ou pelos jus sanguíneos, ou porque é casado com um português, ou com um italiano, né? Agora, na imigração, ele tem que pedir um visto no país de origem, né? E autorização de residência no país de destino. E aí esse visto, ele pode ser um visto de trabalho, um visto de busca de emprego, né? Um visto de empreendedor, né? O visto D7 também, que é aposentado ou quem tem renda, né, fixa, né? Então, assim, essa imigração, né, do estrangeiro, que não é nacional, para o estrangeiro, para Portugal, ela cresceu absurdamente. Ela explodiu, né? Principalmente depois das eleições, né? Houve realmente uma fuga. 2023, né? Houve uma fuga, a gente percebeu, assim, principalmente pela quantidade de pessoas que estavam procurando a empresa, né? E aí foi o que você falou, na verdade, pessoas de todos os tipos, assim, sabe? Todas as classes sociais, inclusive pessoas que você tem que dizer para a pessoa, olha, não tem condição de você imigrar para Portugal com 10 mil reais. Não dá. Me explica o seguinte, a pessoa com a nacionalidade, ela tem livre acesso. A imigração é que é um pouco mais restritiva, né? É por isso que a pessoa tem que se preocupar. Mas você ajuda também nesse processo de imigração. Imigração para a Itália, imigração para Portugal, mas eu vi que você também trabalha para a Espanha. Porque, na verdade, acho que as três maiores nacionalidades que temos aqui no Brasil realmente, né, de portugueses, italianos e espanhóis. Mas você também disse que vai abrir o teu leque para outros países da Europa. Eu vou te dar só um exemplo. A família Vilela tem isso em livro. Veio de Portugal em 1583. 3 irmãos. Um deles morreu no navio. Logo depois do descobrimento do Brasil, né? Em 1583, imagina. Um tio-avô meu fez a árvore genealógica e chegou lá nessa história. Os caras vieram aqui para Pernambuco. Ok, beleza, mas está muito longe, eu não tenho como ir para Portugal. Mas a minha avó materna, era filha de alemão, que veio fugido já da Primeira Guerra. E eu sei que ele foi para Minas, em Lavras, e eu nunca pisei lá. Eu gostaria, inclusive. E ele mudou, inclusive, de nome, parece Kremer, e mudou para Cardoso. Olha só, eu podia ser uma Kremer Vilela, mas sou uma Vilela Barbosa. Mais portuguesa, né? Pois é. Como é que você vai trabalhar com gente, se aparece alguém aí no teu escritório, na tua empresa, com essa minha história, como é que você resolve? Então, você falou até uma situação interessante, né? Porque antigamente existia uma questão que as pessoas vinham para o Brasil e trocavam de nome, né? Então, às vezes trocavam. Os Vilela eram judeus, e aqui vieram como judeus novos. Certo. Então, nessa questão de troca de nome, muitas das vezes a gente tem que fazer uma retificação, né? Porque a gente tem que pegar a certidão do nacional, né? No caso do português, do italiano, e tem que fazer a retificação, processo de retificação no Brasil, porque as certidões brasileiras dos descendentes
né, estão com dados errados, porque quando o italiano veio para o Brasil, ele mudou de Giuseppe, né, para José. Aí existe toda uma discussão na questão do abrasileiramento do nome, no caso da Itália, principalmente. Agora, Portugal também, eles mudavam completamente o nome, entendeu? Completamente. E aí, assim, para a gente tem que comprovar, né? O requerente tem que comprovar a descendência. Então, nessa comprovação, para não ter nenhum tipo de dúvida, tem que retificar a documentação brasileira, né? Aí a gente tenta fazer a retificação pelo via do cartório, né? Se o cartório não aceita, né? Aí a gente tem que ir pela via judicial mesmo. Às vezes são muitas certidões, aí é mais benéfico até ir pela via judicial, né? E nós fazemos isso tudo. E agora, inclusive, a gente, para a Itália, né, que tem muita retificação, muitas das vezes a gente nem está cobrando a retificação, a gente inclui na documentação. O cliente que fecha a nacionalidade italiana, a gente não está cobrando a retificação. Não sei até quando, né, mas por enquanto a gente não está cobrando. Bom correr. Quem tem descendência aí, quem é descendente de italiano aí, corre lá no Instituto Brasil Online, no Instituto Europa Online, que você consegue fazer a sua transferência de cidadania, de nacionalidade. Então, tem escritório que cobra, por exemplo, 5 mil para fazer uma retificação. Aí a gente sentou, né, pensou, estudou e resolvemos fazer a retificação dentro da documentação, né? Porque a gente já está acostumado e não demora tanto assim. Não demora tanto tempo assim, acaba crescendo um valor muito alto, né? Porque no final das contas, a nacionalidade italiana, ela não é uma nacionalidade barata. Eu até falei na vez passada, quando você perguntou, da portuguesa, né? A nacionalidade italiana, o primeiro requerente, né, hoje, a gente cobra 3.400 euros. Aí, para o segundo, a gente cobra 600 euros. Terceiro, 600. Quarto, 600. Então, assim, a ideia né, e isso é geral, tá? Todos os escritórios cobram mais ou menos da mesma forma. Né? É um formato, né, que não muda muito. Né? E o menor não paga. Para nossa empresa, o menor não paga. Né? Então, e já você está tendo um crescimento vertiginoso. Então, assim, quanto mais pessoas tiver no processo, né, mais barato fica, porque quando vai fazer a divisão, né, fica um valor menor para cada um, porque se for uma pessoa só fazer, vai ser 3.400 euros. Aí, se forem duas, né, aí o segundo vai pagar 600 euros, então passa para 2.000 para cada um, né? Você tem 15 anos nesse mercado. Quanta gente você já conseguiu dar uma nova nacionalidade? Para quantas pessoas? Regina, já foram muitas famílias já. E a gente, é interessante que o trabalho sendo feito da forma séria, né, uma forma honesta, né, num preço que também seja justo, né, as pessoas elas vão indicando para os próprios parentes, né, então você tem assim uma vastidão de famílias que já passaram lá pela empresa, né. Eu acredito que, assim, não sei, mas umas 2.000 nacionalidades, mais ou menos. Documentos encontrados foram muitos, né? A gente não tem nem noção, porque por dia, por exemplo, às vezes a gente fecha uns 3 contratos para busca de certidão, né? E na busca de certidão, que eu digo portuguesa ou italiana, né? Então, nessa busca de certidão, né, 95% a gente consegue encontrar, quando existe, lógico, né? Quando não existe o ascendente, né, europeu, aí realmente aí a gente não encontra, aí a gente fala para o cliente.
mas 95% a gente encontra. Aí tem o seguinte também, ele passa a documentação e as informações que ele tem, e primeiro a gente faz uma análise prévia para essa busca, né? E se não tiver possibilidade, né, ele não paga nada. Né? Se tiver a possibilidade, a gente dá andamento, né? Aí a gente faz um contratinho, né, de busca da certidão, e ele só vai pagar se a certidão for localizada. Né? Rodrigo, Então, a gente já está se encaminhando para o final, que eu prometi que eu não ia tomar muito teu tempo. Eu quero saber o seguinte: você disse que vai ampliar o teu escopo. Quais são os países que você está pensando em atender também a nacionalidade? Então, foi o que eu falei, Regina. Hoje a gente já está com um acúmulo muito grande, né, na parte de nacionalidade portuguesa e italiana, né? A procura é muito grande. Então a gente vai com um pouco de cautela, né, dando um passo de cada vez para não se complicar, né? Porque também precisa de pessoas para trabalhar e a gente quer fazer um trabalho correto, né? Não só fechar um contrato com o cliente, né? Mas fechar um contrato e executar da melhor forma possível, né? Para chegar e atingir o objetivo que o cliente pretende, né? Então, assim, a gente tem que, eu tenho visto muito as pessoas procurando nacionalidade, né? E visto também para os Estados Unidos, né? Então, eu tinha muito interesse em conseguir, né, fazer uma estrutura para a gente poder trabalhar com essa parte de visto para os Estados Unidos e não nacionalidade, né, porque lá é mais visto, né, green card, né? Então seria a opção mais perto, né? A nacionalidade espanhola, né, ela é uma nacionalidade que ela tinha muitas restrições, né? Você tinha que, por exemplo, o neto, ele tinha que residir na Espanha durante um ano, né? E aí veio a lei de memória democrática, né? E essa lei alterou completamente a estrutura, né? E hoje a nacionalidade espanhola é dada entrada nos consulados, ela não é feita direto na Espanha. Mas essa lei ela vai terminar, ela já nasceu com tempo certo de término, e vai ser no final do ano. Então, para a gente não é interessante explorar a nacionalidade espanhola, realmente a gente não tem esse interesse, né? Talvez, assim, dentro da Europa, né, seguir mais pela Alemanha, nacionalidade alemã, a gente tem muita gente procurando, né? E eu sei, alguns outros países aí que a gente eu ainda estou conversando com alguns associados da AEA, né, que é a Associação Europeia dos Advogados, e tentando negociar, né, para a gente poder ver se tem estrutura para fazer essas outras nacionalidades, que, como eu disse, a questão não é só fechar o contrato, né? Muitas das vezes a gente vê isso, é um problema que existe no Brasil, de prestação de serviço. Muitas das vezes a pessoa te vende, né, um serviço dizendo que eu vou conseguir, o meu serviço é um dos melhores que existem, é a melhor empresa, né? E na hora da execução é completamente diferente, você fica decepcionado. Então, o que a gente quer fazer, e por isso a gente tem tido até bastante sucesso, tem tido até fazendo entrevistas e tal, exatamente por conta disso, porque a gente tenta fechar o contrato com o cliente, né, dar uma atenção, eu mesmo faço os vídeos, né, para tirar as dúvidas, né, e depois a gente quer executar esse contrato da mesma forma como a gente faz para fechar, né? Quer dizer, que a gente conquista o cliente para fechar, então a gente depois também tem que dar atendimento rápido,
né, fazer o levantamento da documentação da forma correta, fazer os procedimentos na Europa da forma correta. Então, assim, a gente tenta, né, fazer com que tenha um diferencial frente às outras empresas. A gente vê que tem várias outras empresas que atendem o cliente através de uma área comercial, né? Então, vai ser uma pessoa que está ali fazendo atendimento como se estivesse vendendo um produto, né? E vendendo serviço. A gente não. Nós trabalhamos realmente de forma jurídica, né, explicando. Nós não serviços advocatícios para aqueles que querem uma nova nacionalidade, uma nova oportunidade na Europa, através de Portugal e Itália. E outras possibilidades, porque você ouve, pelo menos, as demandas do cliente, não é isso? Eu quero saber como é que as pessoas entram em contato com você. E a gente vai colocar os números que você quiser, que você indicar, aí na tela para o pessoal anotar e, se tiver interesse, procurar o escritório de vocês. Pode fazer uma conversa online, ou precisa ir direto no teu escritório, na tua empresa? Como é que é feito isso? Então, a gente trabalha hoje em dia basicamente com o Instagram, né, e com o WhatsApp. No nosso atendimento, o cliente entrando no WhatsApp é automático, assim, não é robô, tá? Como a gente faz o atendimento através de advogado, ele já vai perguntando as questões básicas para poder fazer o procedimento. Então, perguntando se tem a certidão do português ou do italiano, né? E a pessoa vai respondendo, automaticamente já pergunta qual é a ascendência do italiano, para a gente poder já ir fazendo a análise jurídica do caso, né? E aí a gente marca uma videoconsulta, que é sem compromisso. Aí nessa videoconsulta a gente tem toda a equipe, a gente vai apresentar para ele, né, para o cliente, né, toda a estrutura, né, do cronograma, né, do trabalho, né, que vai ser feito. No caso da Itália, a gente coloca a árvore genealógica e aí trabalha com a árvore genealógica, perguntando para o cliente quem é o italiano e vendo o nome dos descendentes até chegar ao requerente, e faz toda essa apresentação, né? É algo assim bem, a gente tenta simplificar, né, e tirar todas as dúvidas. Que a gente vê que muitas das vezes o cliente, porque ele vai para a internet, né, e tenta pegar algumas informações na internet, ele já vem com algumas questões equivocadas, né? E então a gente vai tirando todas essas dúvidas, né? E toda a burocracia fica com a empresa, né? A gente tenta fazer com que todas as questões burocráticas, né, fiquem conosco, e o cliente vai só aguardar e acompanhar o processo até o término. Que, em princípio, se tiver tudo mais facilmente entregue a vocês, sai muito mais rápido. Ah, sim, tem cliente que já vem com todas as certidões, né, já diz que já sabe aonde que estão as certidões, já tem a certidão do italiano de nascimento ou do português, aí realmente facilita o nosso trabalho, né, porque fica muito mais simples, nessa parte, pelo menos essa parte inicial. Rodrigo, quero te agradecer bastante por ter conversado com a gente aqui, tirado as dúvidas. Eu espero que... Eu gostaria realmente de que os brasileiros, né, ficassem aqui, crescessem, se desenvolvessem junto com o país. Mas a gente, infelizmente, anda um pouquinho e aí resolve dar marcha ré. Mas, enfim, não é para isso que a gente te trouxe aqui. A gente te trouxe aqui para mostrar algo mais, uma possibilidade a mais para os nossos espectadores, né? E eu te agradeço muito pelas explicações. E se o pessoal tiver dúvida e te quiser de novo aqui, eu vou te chamar. Tá ótimo. Quando você quiser, pode chamar, que a gente volta e tira as dúvidas que forem necessárias. Se tiver até ao vivo, quiser fazer alguma pergunta, não tem problema. Se a repercussão for do jeito que eu estou imaginando, a gente acaba marcando um vivo aqui para você tirar as dúvidas do pessoal na hora.
Tá bom? Ótimo, lógico, não tem sem problemas. Muito obrigada, meu querido. Um ótimo final de semana para você, viu? Deus te abençoe. Agradeço você, Regina. Tá tudo de bom. Um abraço. Então, gostou desse conteúdo? Esse é o Algo a Mais que eu vou trazer para vocês a partir de agora. Por favor, me dá uma força. Esse canal é novo, eu ainda não sou monetizada. Então, eu preciso do seu like, eu preciso de relevância, eu preciso que você se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações dos novos vídeos que eu vou postar. E eu preciso também, claro, que você me ajude a manter o meu trabalho, através de uma contribuição do jeito que você quiser, através do Pix, que é na conta do meu irmão Marco Aurélio. Vocês sabem das restrições da Justiça com relação à minha conta bancária, ao meu outro canal. Por favor, me dá uma força, tá bom? Eu te espero aí para algo a mais a qualquer momento. Tchau.